Vamos falar aqui um pouquinho agora de algumas funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, e da equação fundamental aí da trigonometria, tá? Então, para isso a gente vai precisar de colocar aqui um triângulo retângulo, certo? Retângulo aqui nesse vértice, 90 graus. Tem um cateto que aqui é chamado de A, outro cateto chamado de B, e aqui o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, correto? Temos o ângulo alfa, beta, e onde seria o ângulo gama é 90 graus, já está aqui explícito aqui. Tudo bem? Então vamos falar aqui, vamos começar falando da função, da primeira delas, né? A função seno. O que é a função seno de um ângulo? Dentro de um triângulo retângulo, a função seno ela relaciona os lados do triângulo, tá? Então nós temos aqui que a definição da função seno é cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. No caso aqui eu peguei o ângulo alfa, então o seno de alfa é cateto oposto ao ângulo alfa, que é B, dividido pela hipotenusa, que é o C. Então, o seno de alfa aí vai ficar B sobre C. Se eu tivesse pego o ângulo beta, né, o seno de beta seria alfa, cateto oposto a ele, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o C. Correto? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Seguindo então. Função cosseno. Se a função seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a função cosseno vai ser o cateto adjacente. Tá? O cateto adjacente. Então, cosseno de alfa é cateto adjacente ao ângulo alfa sobre hipotenusa. Cateto adjacente ao alfa é o A, que está do lado, nas adjacências, né? Porque o C é a hipotenusa. Então, o meu cosseno de alfa vai ficar A dividido por C. Esse exemplo, né, gente? O que mais que a gente tem? A gente tem a função tangente também. A função tangente pode ser seno sobre cosseno, como pode ser também cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente. Mas a função tangente também pode ser seno sobre cosseno, tá? É uma outra forma da gente trabalhar também. Então, nesse caso aí, o cateto oposto é o lado B, né? E o cateto adjacente é o lado A. Correto? Tranquilo até aí? Vamos falar um pouquinho de ângulos complementares, né? Dentro de um triângulo retângulo, a gente vai ter que a soma dos ângulos internos a gente tem que dar 180, né? Então, alfa mais beta mais gama é igual a 180. No meu caso aqui, o meu gama é 90 graus. Nós estamos falando de um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, um dos ângulos dele será de 90 graus. Então, eu vou colocar aqui na soma, e aí nós vamos ver, né, 90 vai passar para o outro lado subtraindo, né? 180 menos 90 dá 90. Então, alfa mais beta é igual a 90. Os ângulos complementares aqui é o ângulo alfa e o ângulo beta. Eles se complementam para formar 90 graus. Fácil, né? Vamos lá. Vamos falar da relação fundamental da trigonometria, né? Que também é bastante utilizada, né? E é importante, tá? Então, nós conhecemos aqui, ó, que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Quando eu falo seno ao quadrado de alfa, eu coloco o b ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Função, aplicação da matemática dentro das funções seno, cosseno, tangente, tá? Então eu também tenho o cosseno ao quadrado de alfa igual a ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? Essas duas relações são verdadeiras, tá? E nós temos aqui que a soma desses dois vai ser o quê? B ao quadrado sobre C ao quadrado mais A ao quadrado sobre C ao quadrado. Certo? Tranquilo até aí? Então veja bem. Eu vou pegar, como embaixo do lado direito da igualdade, os dois estão sobre C ao quadrado, então é como se eu fizesse o mínimo múltiplo comum, que vai dar o C ao quadrado, né? E no final vai ficar a soma na parte do numerador. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a b ao quadrado mais a ao quadrado sobre
C ao quadrado. No triângulo retângulo, B ao quadrado mais A ao quadrado é a mesma coisa o quê? Que a hipotenusa ao quadrado. Né? Então eu tenho no numerador, na realidade, C ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, seno de alfa mais cosseno de alfa, isso vai ser igual a 1. Essa é a equação ou a função fundamental da trigonometria. Tudo bem, gente? Precisa fazer de novo, refazer. Isso aqui é uma demonstração, né? Para mostrar que a fórmula não vem do acaso, né? Então, a gente precisa entender. Quando a gente consegue entender essa demonstração, muito provavelmente, na hora de você utilizar essas equações, vai ficar muito mais tranquilo, tá?